né? Então, desenho é uma coisa que vocês têm que praticar. Quanto mais praticar, mais vocês melhoram o traço. Basta vocês, quem tiver aptidão e gostar, se identificar com o trabalho. A gente, de repente, pode chegar e falar, eu gosto de desenhar mangá, eu gosto de desenhar o Naruto, que é o que tem mais em febre hoje em dia, né? Tá muito. Então, o que acontece? Para chegar nesse Naruto, a pessoa teve que fazer um trabalho, ela teve que pesquisar um enredo de história, ela teve que pesquisar qual desenho que deveria representar o personagem, qual a cor da vestimenta, tudo. Isso é tudo planejado. O mangá, eu vou contar rapidinho uma história do mangá, vocês já podem ver isso até na internet, vocês já ouviram mil e uma histórias. Isso já desde 1700, quando o Japão era feudo, o pessoal representava, faziam apresentações nos povoados, eles representavam com os teatros das sombras. Então, o que eram? Eram figuras que, com uma luz por fora, representavam histórias. E com isso foi passando, eles transformaram isso em rolo de papel, e com balões e com figuras. Vocês podem achar o mangá mais antigo, acho que 1702, alguma coisa assim. E aí foi. Teve um médico, um japonês, Soro Osamu, era um cara famosíssimo, vamos dizer assim que ele é o pai do mangá. Ele mudou tudo isso. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele fez esse trabalho, começou a desenvolver. Ele diz, quem tem mais ou menos minha idade sabe que teve um muito famoso Princesa e o Cavaleiro, né? Ele fez isso, o Kimba, o Leão Branco. Então dali começou a vir o traço do mangá, começou a vir a expressão, os olhos, né? Os olhos que são mais ou menos, são enormes, mas para o japonês aquilo representa o espírito da alma, representa a pessoa. Então com isso começou a desenvolver o mangá e ele veio até hoje. Tem mangá lá no Japão que vai até, vamos dizer assim, uma tiragem fabulosa. É leitura obrigatória no metrô. O pessoal no final do dia recolhe, são toneladas de mangá que são abandonados no metrô, né? Porque eles têm a cultura, não é que nem a gente. Eles vão lá, eles leem o mangá, eles deixam no banco do metrô, vão embora, descem na próxima estação. Aí vem uma outra pessoa, pega, lê e dá continuidade. As mágicas de Heihachi, acho que teve pouca coisa que se passou na TV. As Espaço, isso já é muito mais antigo. E tudo partiu da ideia, do enredo da pessoa, Cavaleiros do Zodíaco. Eu fui na missa e ouvi a homilia, a história da raposa. O mangá é uma coisa legal para a gente entender a cultura, né? O que é um povo com um desenvolvimento tão grande, né? Uma inteligência normalmente acima da média, né? É aquilo que o padre falou. Eles não escutaram a história da raposa e foram procurar uma coisa nova. Eles escutaram a história da raposa e puseram em prática, né? E o que eles fizeram nessa prática? Eles aumentaram um pouquinho as coisas novas. Eles não deixaram de lado aquilo que era antigo, né? Porque o que é bonito no povo japonês é o respeito que eles têm, né, pelos mais velhos. O mais velho é a base da estrutura. Ele é a estrutura familiar, né? É dele que vem toda a história deles. Exatamente. O oriental, ele tem um respeito muito grande pelos mais velhos. Se a gente parar para pensar, né, por que eles são mais desenvolvidos? Nós vamos colocar assim, mais espertos do que a gente, né? Por que eles muito mais rápido do que a gente? Né? Por quê? Porque eles só acrescentam aquilo que eles têm. Persistem, né? É a persistência. E é isso que é uma luta nossa, e aí nossa de todos nós, para aprender isso com eles. Né? A entender por quê. Né? Por que o mais velho é importante? Por que aquilo que está lá atrás é importante? Porque é história. Um povo que não tem história não sobrevive. Só para fazer essa ponte, tá? Atender, eu não pude dar atenção só para ela, porque eu tinha só as crianças, a pessoa não voltou mais. Mas pelo menos o básico para ela construir, ela chegou. Ele tem um projeto, trabalha com o 6º e 7º ano, na orientação do 6º e 7º ano. Então a gente tem um projeto na área de matemática, que une, é óbvio, junta as outras, mas a base do projeto é matemática com carrinho de rolimã. É uma coisa que as crianças não conhecem hoje em dia. Né? A gente andava pela rua de carrinho de rolimã e eles hoje não sabem o que é super divertido. Então no projeto, eles fazem o projeto, desenham, você sabe? Eles desenham o carrinho de rolimã. E aí eles começam a ficar mais soltos com o lápis. E aí mediram, o ano passado foi o projeto deles que foi o desenho da camiseta. E esse ano eles pediram para o Tony fazer.
E aí, quando o desenho chegou, eles ficaram alucinados. Porque assim, nossa avó é a nossa cara. Né? Que é a molecadinha mesmo, é o boné, aquela coisa meio relaxada. É a blusa, é a calça solta, o tênis. E eles se incentivaram a começar a desenhar o que era a cara do projeto. Então eu perdi o medo do lápis, de verdade. É perder medo do lápis. A escola não incentiva que se perca o medo do lápis. Mais outro. Esse também, ó. Então isso daqui eu fiz com o quê? Com formas geométricas, com retas, com círculos. Então é tudo prática, é tudo com estudo que vocês fazem isso. Portanto, se há um confronto, se há um conforto em Cristo, isso é até um desejo meu para vocês. Não façam nada por competição e por desejo de receber elogios, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Que cada um procure não o próprio interesse, mas o interesse dos outros. Tenham vocês mesmos os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. Aí quando o Tony termina, e aí eu disse para ele assim, ele disse que ele ia fazer isso para vocês, tá? Porque o Long faz isso há 500 anos, gente. Então assim, ele fala, a gente usa lados diferentes do cérebro para fazer as coisas. Para falar é um, para desenhar é outro, então são hemisférios diferentes. E você tem que combinar esses dois hemisférios para fazer isso que ele fez. Né? O desenhar, por isso que ele rabiscou ali, porque eu falei, Tony, é complicado, é treino. Né? O Long faz isso há muitos anos. E ele tem decor. É um texto muito longo e ele desenha muito devagar. Né? E assim, ele falou, é um desafio, eu vou me propor esse desafio e vou tentar fazer isso com eles. Quer dizer, de verdade ele conseguiu, porque é diferente de passar o traço, falar, você está falando uma coisa e fazendo outra. Né? Ele estava falando e passando o traço. E eu achei muito legal ele se propor esse desafio para mostrar para vocês que a vida é um desafio, é todo dia. Né? É briga, é luta, todos os dias. A gente não sobrevive sem desafios. Sem desafios a vida não tem significado, não tem sentido. E o sentido está aqui. Né? Este é o nosso sentido. Essa é a nossa busca. Né? Essa estrada que a gente tem, é por ela que a gente tem que caminhar. É por ela que a gente se torna alguém. É aquilo que o padre sempre fala, né? É até é de a gente se tornar cada dia pessoas melhores. Você participando da comunidade, você seguindo a Cristo, não vai impedir vocês de torcerem um determinado time de futebol, de vocês irem para uma baladinha, alguma coisa assim. Não vai impedir, mas vai fazer com que vocês curtam as coisas com mais responsabilidade. Vocês não vão cair em nenhum tipo de tropeço. Vocês vão estar frequentando a comunidade, vão estar participando da igreja, vão ir na missa, tudo. Mas vocês vão estar curtindo a vida da mesma forma e com mais responsabilidade. Isso que eu desejo para vocês, que vocês sempre Cristo seja presente na vida de vocês, como é presente aqui na nossa e da nossa comunidade também. Gente, obrigado. Foi um prazer estar aqui.